Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que eu venho mediar a mesa Dados Estratégicos, como melhorar a gestão universitária a partir de dados. A Unifesp, ela tem trabalhado para construir a gestão de dados da universidade, não somente para a construção de políticas internas, mas também para que a gente possa mostrar para a sociedade tudo o que a gente produz, né? Todo o trabalho que é feito na instituição, pelos nossos alunos, pelos nossos docentes, pelos nossos servidores, e que a gente tem bastante dificuldade de mostrar. Então, nesse sentido, a gente aprovou, em agosto de 2019, a política de dados da Unifesp. Essa política, ela contempla três grandes áreas, que são os dados abertos, os dados de pesquisas e os dados estratégicos. E com a criação dessa política, a gente criou também um escritório de dados estratégicos da instituição, que a gente chama de eDados. Esse escritório ele não tem um espaço físico, ele atua em regime de cogestão, em formato colaborativo. Então, a estrutura, a equipe, os recursos são compartilhados para atender os objetivos estabelecidos. A gestão desse escritório é feita pela Pró-Reitoria de Planejamento, pela Superintendência de Tecnologia de Informação e pela Coordenadoria de Redes de Biblioteca da Unifesp. E essa mesa ela tem como objetivo mostrar um pouco como a universidade vem se organizando do ponto de vista estratégico para definir as suas políticas, para responder aos órgãos de controle e para acompanhar toda a nossa comunidade. Eu gostaria de ressaltar que as perguntas elas poderão ser feitas aos palestrantes através do chat da plataforma do evento. Infelizmente, nos trechos com a apresentação de slides, não poderá haver a tradução de Libras simultânea, devido a limitações técnicas. E eu vou apresentar os palestrantes no momento das suas falas. Então, ao término das falas de todos, nós responderemos as perguntas. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes aqui presentes. E a primeira fala será da professora Isabel Patrícia Meister. A professora Isabel ela é doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente ela é professora da Universidade Federal de São Paulo. Ela atua no curso de Tecnologia em Design Educacional. É também diretora do Departamento de Desenvolvimento Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento. É a nossa pesquisadora institucional e é cogestora do Escritório de Dados Estratégicos da Unifesp. Professora Isabel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos os colegas que estão aqui também. Né? Fico muito honrada de poder participar dessa mesa. Bom, cabe a mim, e eu não vou direto, né, apresentar o eDados. A Juliana já fez uma introdução que contextualiza onde ele nasce, né, dessa construção de dados, da gestão de dados da universidade, e o eDados se concentra, né, o carinhosamente chamado de eDados, se concentra na gestão, na produção, organização de dados estratégicos, ou seja, aqueles dados que ganham essa característica, porque eles vão ser insumo para a alta gestão, para o trabalho de gestão, para a informação à sociedade, a partir dessa perspectiva estratégica. Né? O eDados, como a professora colocou, ele não tem, né, uma sede, ele não tem um espaço, ele conjuga na sua estrutura e também na sua organização a ideia de compartilhamento e de cogestão. Né? Isso tem não só a ver com as questões de âmbito de organização estrutural mesmo, mas com uma cultura de fluidez, de capacidade de resposta e de agregar transversalidade e na gestão dos próprios dados, né? E isso tem, então, constitui seu escritório a partir dessa premissa, né? E ele vai fazer o quê? Né? Qual é o objetivo desse escritório? A princípio é processar dados, analisar e produzir dados estratégicos institucionais. Né? Com isso, contribuir
para o planejamento estratégico da universidade, né? E também fazer interfaces com órgãos de controle, através, por exemplo, de subsídios para relatórios de gestão, para o censo, enfim, tem aí toda uma, né, uma dinâmica estabelecida. E a gente quer sempre, nesse trabalho, agregar, conferir unidade e coerência. Nesse sentido, nós, mesmo antes de começarmos a ter interfaces, né, de interlocução com a própria universidade e com a sociedade, nós já vínhamos pensando como é que isso se estruturaria, né? E aí, destaco, entre as atribuições que o EDAD tem, 3 que nos ajudam a perceber esta forma de dialogar internamente e externamente. São 3 atribuições retiradas do conjunto de atribuições da portaria que cria o EDADS. Propor estrutura, boas práticas, análise e visualização de dados estratégicos. Estabelecer ecossistema de demanda, coleta, curadoria, processamento, análise e visualização de dados, formulação de indicadores e séries históricas. Organizar os fluxos, equipes e recursos para implantação e manutenção da política, né? Então, como é que nós... Né, o passo seguinte é como é que a gente organiza tudo isso que eu acabei de falar de uma maneira a traduzir estruturas mais complexas, funcionamentos que também trazem uma rede de pessoas e de estruturas que compartilham esses dados para que ele possa ser dado à gestão, ser dado à comunidade como um dado analisado ou como um dado preparado. E aí nós escolhemos trabalhar isso a partir de um site, né? O site foi o lugar escolhido para abrigar, então, a estrutura, o ecossistema e organizar os fluxos, né? E é importante dizer e ressaltar que isso tem a ver com demonstrar isso para a comunidade, possibilitar a interlocução com a comunidade, mas também organizar e possibilitar o trâmite, a dinâmica dos grupos envolvidos, né? Como a professora colocou no início, aqueles que são os participantes, que são os cogestores, né? Trazem consigo as equipes que trabalham em outras atividades, mas também vão trabalhar para o EDADS nessa relação, né? Então, todos eles também precisam ter uma informação coerente e condizente com as atividades que eles vão exercer, né? E aí a gente escolheu fazer toda esta representação no próprio site, uma maneira ágil e fácil de localizar e possibilitar tanto respostas como a busca, como a informação de uma maneira geral, né? Então, é nessa transversalidade, né, que a gente vai buscar comunicar de forma clara os dados, as ações, e o site se torna meio, ponto de contato, e isso possibilita o dinamismo, a transparência e dos processos e dos resultados, né? Não nos interessa apenas colocar ali o que fizemos ou os dados que podemos fornecer, mas também que as pessoas vejam como é que o fluxo funciona e possam usufruir desse processo, né? Então, essa é um preâmbulo, eu vou navegar pelo site, que eu acho que é uma forma clara de demonstrar as atividades do escritório, né? O que ele já vem produzindo, e estabelecer aqui com todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo também essa interface. Vou compartilhar a tela. Então, essa interface, né, do escritório de dados, o site é fácil de encontrar, é dados.unifesp.br, né? E nós optamos por uma linguagem visual que possibilitasse estabelecer tudo isso que eu falei anteriormente, né? Deixar claro a estrutura, o ecossistema e os fluxos. Dessa maneira, ao entrar, nós temos 2 formas de navegar pelo site. Podemos navegar por um menu superior, né, que traz todas as informações,
e aquilo que é de maior uso e de maior necessidade de localização pontual e rápida está colocado na forma desses cards, né? Então, nós temos a possibilidade de solicitações, já temos aqui alguns elementos com os quais o dado se relaciona, né? E estabelece também como parte dos fluxos, como, por exemplo, os dados abertos, né? Lembrando, como a professora falou, nós temos 3 eixos, digamos assim, dos dados na universidade, que são os dados de pesquisa, os dados abertos e os dados estratégicos, né? Então, nesse sentido, você tem aqui acesso a essas possibilidades, né? E aí, por exemplo, e embaixo sempre tem alguma notícia, algum elemento de comunicação com a sociedade. Mas se nós formos olhar a solicitação de dados, e eu vou trabalhar aqui porque eu acho que é o que nos traduz melhor em termos de organização, estrutura e fluxo, né? Vocês vão perceber que temos a possibilidade de 4 entradas diferentes para a solicitação de dados ao eDados, né? Eu vou começar pela do pesquisador externo, porque essa, na verdade, é uma entrada em que a gente indica que o pesquisador externo, precisa fazer seu pedido via ICIC, via ouvidoria, né? E a ouvidoria é que nos indica a necessidade de resposta a esse pesquisador externo. Todos os outros elencados aqui têm um fluxo específico, né? Então, eu vou pegar o exemplo dos observatórios institucionais, né? E os observatórios institucionais têm 3 passos básicos para poder, por exemplo, fazer alguma solicitação de dados, né? Especialmente dados estratégicos. Todo o nosso processo funciona via SEI, né? Então, ele vai abrir uma solicitação no SEI, ele vai anexar 2 documentos. Esses 2 documentos, ou qualquer documento que seja necessário ser anexado em função do fluxo estabelecido, sempre vai ter aqui o acesso ao fluxo, ao documento, para que a pessoa já possa, antes mesmo de abrir o SEI, ver o que precisa, já tomar as providências para o preenchimento, e no momento que fizer a abertura ao SEI, anexa os documentos e envia para o eDados. O eDados, então, recebe, analisa e vê as condições de resposta e as possibilidades de demandar isso para outras áreas da universidade para receber, ou se ele mesmo produz e analisa, enfim, ou se já tem disponível esses dados, ou eventualmente se não é possível naquele momento ofertar aqueles dados, né? Então, essa é uma forma de trabalho, e aí aqui vocês vão encontrar na parte de serviços uma série de serviços que já foram produzidos, né? Questões que já foram produzidas pelo eDados. O mais interessante deles, eu não vou navegar, mas é só para vocês conhecerem, o Somos, um dos mais interessantes, né, porque ele é mais próximo de todos nós, onde a gente pode ter uma série de informações sobre pesquisadores, pesquisas e pela própria universidade. Basta colocar o assunto ou procurar pelos indicadores e vocês vão ver aqui uma série de produções, e esse aqui é uma análise geral da universidade. Então, eu quis apenas dar um panorama, eu vou encerrar aqui a minha fala, depois estou, obviamente, né, aberta a qualquer questão e agradeço muito a possibilidade da participação. Juliana? Juliana, ative seu som, por favor. Agora sim. Isabel, muito obrigada pela sua fala. Agora eu vou passar a palavra para o Fabrício. O Fabrício, ele tem
mestrado pelo Programa Interdisciplinar em Ciência da Saúde aqui da Unifesp. Ele é assistente social da Universidade Federal de São Paulo, do campus Baixada Santista, e ele tem trabalhado na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis há algum tempo. Hoje ele é coordenador de saúde do estudante e é presidente da CEPEG, da Comissão do Estudo do Perfil dos Estudantes de Graduação da Unifesp. A política de dados da Unifesp, ela é recente, mas a Unifesp vem trabalhando com dados e com informações há bastante tempo, né? E esse estudo desse perfil socioeconômico, ele tem norteado muitas políticas e muitas decisões estratégicas da universidade. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Fabrício e convidá-lo para contar um pouco para a gente sobre a história dessa comissão e desse perfil. Muito obrigada, Fabrício. Bom dia, então, a todos e todas, a todes. Tá tudo certo com o meu áudio? Tá, né? É um prazer estar aqui nessa mesa, contribuindo com esse debate, que eu tenho a oportunidade desde 2014, né, compor a CEPEG, né, Comissão do Estudo do Perfil do Estudante de Graduação da Unifesp, né, mas vou historicizar um pouquinho, mas desde já dizer a apresentação, né, da professora Isabel, o quanto é gratificante tá pensando esses dados estratégicos há tanto tempo e ver esse escritório se formalizando na universidade. Acho que isso é um grande ganho, né? Algo realmente precisava ser feito e que está sendo feito aí com muita competência, né? Também avisar, assim, aqui eu estou em casa, tem 2 adultos trabalhando e uma criança de 4 anos, então pode ser que a gente tenha intercorrências aí, né? Som do comércio, mas enfim, faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? O que eu acho que é interessante sobre o trabalho da CEPEG, apresentar esse trabalho, né? No título da mesa, né, como melhorar a gestão a partir dos dados estratégicos, mas no caso da CEPEG também tem uma outra questão, que é como o trabalho dessa comissão se tornou estratégico para melhorar a gestão, né? Então eu vou historicizar de forma muito breve aqui o trabalho dessa comissão e depois vou fazer algumas análises a partir do que a gente tem feito do lugar da gestão com esses dados, né, que eu acho que é o principal, né? Então essa é uma comissão que no atual formato existe desde 2013, né, mas ela é inspirada num trabalho que é desde 2010, 2011, que é da outra gestão, e que a própria Juliana, que está aqui mediando, compunha e fez o primeiro relatório da CEPEG, né, com esses dados, esse perfil do estudante, né, que é algo que foi se dando e foi evoluindo aí ao longo dos anos. Então, ano que vem vai completar 10 anos dessa iniciativa, né? Então, já tem um percurso histórico mínimo aí, né? Naquela época, então, a própria Juliana e a professora Fernanda produziram o primeiro relatório, né? E, posteriormente, em 2012, a Prograde e a PRAE unificaram seus sistemas de informação e passaram a trabalhar os bancos de dados dos estudantes ingressantes de forma conjunta e a relacionar questões de acesso e permanência em pesquisas diversas, né, para diversas finalidades. Para viabilizar esse trabalho, então, a gente criou a CEPEG, né, Comissão de Estudo do Perfil do Estudante de Graduação, né. Nessa época, a comissão era presidida pela professora Marian, né, e, posteriormente, a presidência passou para o professor Joel Machado, de Guarulhos, e para mim, e eu me mantive até 2015, a professora Juliana Céspedes volta como coordenadora, como presidente dessa comissão, e hoje a gente tem aí uma evolução, porque temos a Pró-Reitoria de Planejamento, a de Assuntos Estudantis e a de Graduação coordenando esse trabalho que mostra uma inter-relação entre essas pró-reitorias, né, dada quão estratégicos são esses dados do perfil do estudante, né? O plano de fundo, né, desse trabalho é a expansão da universidade, é o Reúne, né, que traz não só novos cursos e estudantes, mas impacta aí no perfil do estudante de graduação, especialmente depois que a universidade adere ao sistema de cotas, e aí progressivamente entre 2013 e 2016 a porcentagem das cotas vai aumentando, em 2016 chega a 50%, e óbvio que a gente precisava institucionalmente acompanhar o perfil desse estudante, já imaginando que seria as mudanças do perfil, né, nesse sentido da democratização do acesso, né, uma democratização entre aspas, porque não temos vagas para todos os estudantes que
queiram entrar no ensino superior, mas traz um impacto importante. Então, olhar para isso era muito necessário, né, naquele momento. Então, a comissão tinha esse caráter. A gente, então, aplica um questionário, né, e aí a formulação dessas questões passa pelo trabalho da comissão também, a revisão dessas questões. E é um questionário que é censitário, né? Antes da gente aplicar esses questionários, ou quando a gente estava aplicando, a gente tinha a sensação de que a gente se conhecia muito pouco, né? Então, a gente, muitas vezes, eu lembro muito de um estudo da Unicamp, com o professor Ernica, que eles vinham para cá, a Unicamp, apresentar a pesquisa deles sobre as federais, e a gente conhecia a Unifesp a partir das pesquisas externas. Isso incomodava muito, né? Então, a gente sentia a necessidade de melhorar as nossas ferramentas para entender o estudante, entender, né? Então, quando o estudante ingressa na universidade, ele preenche um questionário. Hoje, né, ele girava em torno de 56, 57 questões, hoje tem um pouquinho mais, né? E aí esse questionário é analisado, ele é elaborado um relatório. Então, lá no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tem todos os relatórios disponibilizados, né? E também a difusão a partir dos seminários de permanência estudantil, que foram eventos em que anualmente a gente apresentava esses dados e trazíamos pessoas para conversar, debater, estudantes, técnicos que estudam o perfil do estudante de graduação, e eram eventos muito interessantes nesse sentido de discutir aí esses dados e tal, né? E aí eu acho que assim, acho que o principal é a gente discutir. Só vou relembrar aqui, acho que fazer menção de que ela se forma como uma comissão ali de representantes das pró-reitorias e representantes dos conselhos, e aí vai evoluindo de uma forma que, por exemplo, a gente teve no começo a professora Karine Savalli, que é estatística, compunha e ajudou muito, né, a rodar esses dados nos programas estatísticos e azeitar isso para a gente poder construir os relatórios e as análises. E aí, posteriormente, a gente ganha o Marcelo Cursi, que é um estatístico da Prograde, que trabalha para a comissão, e isso dá, né, a Karine e o Marcelo foram essenciais, né, para o desenvolvimento desse trabalho. E hoje, a gente sempre sonhou que essa comissão tinha que ter um perfil institucional, né, e com o escritório de dados, hoje a gente tem a possibilidade de fazer com que esse trabalho de estudo do perfil do estudante ele seja uma política da universidade. Isso é um ganho enorme, pensando aí a evolução desses trabalhos, né? Porque por ser uma comissão representativa, ela simplesmente poderia terminar os seus trabalhos, encerrar e não ser aberta novamente. Enfim, hoje ela é uma política institucional, acho que isso é um grande ganho, né? Mas acho que, até para já ir encerrando, acho que a grande vantagem de trabalhar com esses dados é a possibilidade, para mim, que sou coordenador de saúde, né, de atenção à saúde do estudante, mas pensando as demandas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e da Prograde também, e do planejamento também, o direcionamento das ações, né, os dados, eles diretamente fazem com que os nossos processos de trabalho foquem naquilo que é realmente necessário, aquilo que a realidade mostra, né. Então, por exemplo, os dados que a gente tem das questões da saúde mental, né, que são dados já alarmantes na entrada né, porque é aquela fotografia de quando o estudante entra, né, ele entra e preenche, né. Então a gente começou a descobrir, por exemplo, que tem bastante estudante fazendo uso de medicação para saúde mental, que faz acompanhamento psicológico, né, e essa questão da saúde mental, por exemplo, é alçada. Então, a gente sabe que as equipes, né, dos núcleos de apoio ao estudante acabam voltando suas ações pensando esse perfil mais sobressalente, pensando essas questões mais profundas que esses dados nos mostram, né? Então, um outro trabalho muito legal do ponto de vista da gestão é que a gente associando algumas categorias, né, e a gente tem um índice de vulnerabilidade que é bem interessante, que associa questões de renda com questões culturais da família e nos ajuda ali a pensar os estudantes com maior ou menor vulnerabilidade. Quando a gente cruza esses dados, esses estudantes com maior vulnerabilidade, com, por exemplo, questões da saúde mental, a gente traz aí um grupo de estudantes que, teoricamente, trazem um risco
interessante, importante em relação às suas questões de saúde, que nos dá a oportunidade de que os próprios núcleos de apoio façam abordagens preventivas ou que tragam propostas de trabalho e consigam mobilizar esses estudantes. Enfim, a universidade consegue estar mais próxima de alguns estudantes, óbvio, com toda a questão ética e sigilosa em relação a esses dados, né, que é algo muito importante e necessário, né, mas que produz aí uma melhora de qualidade nos trabalhos. Outra coisa que a gente também percebeu é que a gente aprendeu a trabalhar com os marcadores sociais da diferença. E aí está encerrando o meu tempo, estou vendo aqui que a Juliana apareceu, mas a partir da análise desses dados, a gente conseguiu entender que os nossos estudantes têm marcadores importantes, né, marcadores sociais de diferenças, e é importante que essas equipes entendam isso no momento que vão fazer essas análises, né, as diferenças entre os campi, né, as relações entre os campos mais vulneráveis, com o perfil de estudantes mais vulneráveis e não, então isso redimensiona o trabalho, por exemplo, das assistentes sociais, né, na divisão de tarefas, né, ou propõe estratégias aí dos outros colegas, dos psicólogos, dos enfermeiros, do pessoal da saúde, redimensionando seu trabalho a partir desses dados, né? Eu acho que isso é algo que tem sido estratégico, tem sido importante, e que nesse momento na universidade está dando um salto de qualidade com a entrada do escritório de dados, só nos leva a pensar que esse caminho aí de quase 10 anos tem sido importante para a universidade, né? Em alguns momentos a universidade precisou dos dados da CEPEG para preencher questões de rankings, para colocar nos seus relatórios de gestão, né? Para colocar em documentos importantes do MEC, o que só mostra que esse trabalho é extremamente importante. Obrigado, Juliana, ao pessoal que vai falar também. É isso. Obrigada, Fabrício. A CEPEG, ela vem já mais de 10 anos, né, de trabalho, e eu tenho um carinho muito grande por essa comissão, porque a gente começou a coletar essas informações e hoje a gente tem um histórico, né, que todos os nossos estudantes ativos na universidade, a gente tem informação do perfil socioeconômico deles, né. Então, muito obrigada pela sua fala, Fabrício. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandro Cardoso Carvalho, ele é chefe da divisão de gestão de informação do STI. Ele também é cogestor do escritório de dados estratégicos institucionais e é membro do comitê gestor de dados abertos da Unifesp. O Alexandre vai contar para a gente um pouco sobre alguns indicadores da graduação e da pós-graduação que nós temos trabalhado. Obrigada, Alexandro. Você está sem som, Alexandro, a gente não está te ouvindo. Pronto. Som? 1, 2, 3. Bom dia a todos presentes, certo? A ideia dessa apresentação hoje é falar um pouco sobre as ações que a gente tem desenvolvendo em relação a tratamento de dados estratégicos de um ponto de vista mais prático. Primeiramente, a gente tem vivenciado uma mudança muito grande na questão que tem a ver com dado, informação e conhecimento nos últimos anos, né? Com a digitalização, com a internet, com o aumento da capacidade computacional, boa parte dos elementos da vida humana que antes se davam na privacidade do nosso lar ou no nosso pequeno círculo de amizades foram digitalizados. E essa digitalização não significou apenas que uma mudança de tecnologia ou da forma como a informação chegava às pessoas, que antes era pelo jornal impresso e agora é pelo um site de internet. Significou que tudo isso que é feito, todos esses elementos da vida cotidiana, das organizações, das questões ambientais, tudo isso são coletados e armazenados em sistemas computacionais. E esses dados não se perdem. Se perdem muitas vezes, né? Todos nós já passamos pela parte da perda dos dados, principalmente quando eles eram muito importantes, tinham que ser entregues naquele dia. Mas no ecossistema inteiro, eles não se perdem, né? Eles vão sendo acumulados e guardados e guardados. A grande inovação que o Google fez, né? A empresa que nós conhecemos principalmente pelos buscadores, de internet, foi criar um sistema
um file system, um sistema de arquivos que não apagava nunca os arquivos. Ou seja, quando um dado você recebe lá no sistema do Google e entrou uma vez, ele nunca mais vai sair. Você pode não acessar ele, mas ele está lá servindo aos interesses do Google, né? Que nós não sabemos porque é uma empresa privada. Nesse sentido, essa quantidade de dados que foi sendo acumulada começou a gerar uma nova questão. Se eu tenho muitos dados, como eu trato eles? Né? Esse grande volume. Como eu faço isso numa velocidade em que eles entram? Né? Em segundos entram mais dados hoje nesses sistemas do que entrava todas as fotos da NASA. Como eu trato a grande variedade de dados que entram a cada momento? Como eu testo a veracidade dessas informações, se elas são falsas, se elas são verdadeiras, e agrego um valor a elas? Então, esses 5 Vs, né, valor, velocidade, volume, variedade e veracidade, foi criando um novo tipo de profissional, uma nova área de inteligência, inclusive dentro das universidades, de análise de dados, né, que mistura estatística, computação, análise de negócios. E a gente começou a olhar que a universidade, que a Unifesp, ainda não estava usando esse potencial. Nós desenvolvemos tecnologias na universidade, mas a gente não usava essas tecnologias. Então, começamos a discutir a necessidade de não só ter uma análise descritiva, entender o que aconteceu na universidade, por exemplo, né? Entender o porquê aconteceu. Então, por exemplo, quando a gente coleta os dados socioacadêmicos, a gente está vendo o passado, o que aquele aluno era quando ele entrou, né? E a gente precisa dar um passo além ainda no futuro próximo, que é começar a utilizar as ferramentas preditivas para entender o que pode acontecer, por exemplo, com este aluno que tem determinadas condições socioeconômicas no decorrer do curso dele e começar a fazer análises preditivas e prescritivas. Isso é um grande contexto que coloca também muitos riscos dessa questão do tratamento de dados. A gente tem começado a discutir a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e as questões de segurança envolvidas no vazamento. Mas indo para a vitrine, faz quase um ano, foi no dia 20 de maio, que a gente fez, numa reunião, a primeira apresentação da discussão da necessidade de a gente aprimorar nossas ferramentas de banco de dados de visualização, pensando já nessas novas ferramentas. Foi no dia 20 de maio de 2019 uma primeira apresentação, e de lá para cá a gente tem atuado incessantemente tentando buscar isso. Então a gente construiu um projeto estruturante, que ainda está em andamento, que era uma forma de pegar nossos bancos de dados corporativo, acadêmico e todos os outros bancos, biblioteca, financeiro, tudo que nós temos na universidade, e construir, passando por limpeza, tratamento, padronização, e colocar eles num data warehouse. O data warehouse seria um armazém de informações, um armazém de dados. Ou seja, é uma forma de você colocar tudo que você tem nos seus bancos de dados transacionais em um banco de dados para análise de negócios, vamos dizer assim. E a partir desse Data Warehouse, você poderia fazer análise, visualizações de dados, emissão de relatórios, gráficos, etc. E nós caminhamos para uma solução baseada na suíte Pentaho, que é um software livre, que é um software gratuito, né? Você não paga a licença na versão community, e que focar, em vez de gastar na licença de umas ferramentas de mercado, utilizar isso para capacitação da equipe, né? Bom, o projeto inicial e o nosso principal projeto é o portal de indicadores, né? Vocês estão visualizando aí o início dele. Qual que é a ideia? E essa ideia é bem bacana, né? É fazer o quê? É pegar todos os indicadores da universidade e colocar eles num único portal, alimentados em tempo quase real, né? Conforme entra no nosso banco de dados, a gente já ter condições de visualizar essa informação. E estamos utilizando como suporte a esse portal de indicadores os indicadores definidos no grupo de trabalho da FORPLAD. A FORPLAD é o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento das Universidades Federais. E por incrível que pareça, esse conjunto de indicadores da FORPLAD foram definidos em 2015. Nós já passou 5 anos. E eles ainda não foram implementados de uma forma computacional. Eles ainda passaram algumas modificações, são 184 indicadores pegando o conjunto da vida das universidades. E essa é a nossa ambição. Então, a nossa ambição é colocar todos esses indicadores e outros mais em um portal em que não só os gestores, né, que possam usar para sua tomada de decisão, mas a comunidade possam acessar esses dados, verificando e filtrando eles
e manipulando eles para ter a informação de uma forma que possa ajudar tanto para a tomada de decisão dos gestores, como para pesquisa e compreensão melhor do que é a universidade, né? Então, a gente está trabalhando inicialmente com os dados da graduação, mas a gente pretende já expandir para a pós-graduação. E aqui a gente pode ver uma tela, rapidamente, como são essa visualização por gênero, o índice de sucesso por gênero, ano. Isso pode ser segmentado por curso, por campus, por cota de acesso, por estado civil, por gênero, sexo. Pode ser segmentado e visualizado por tipo de escola que frequentou no ensino médio. Ou seja, os dados socioeconômicos que foram falados antes são parte das dimensões dos filtros desse portal. Então, a gente consegue ver muitas informações e manipular elas, tentando entender, por exemplo, o que faz com que o aluno tenha mais sucesso ou mais retenção dentro de um curso. Esse é um projeto muito complexo, em certo sentido, porque, primeiro, a gente começou a utilizar tecnologias que a gente não conhecia, então a gente teve que se capacitar, internalizar conhecimento. Coloca um desafio, inclusive, para toda a universidade, que é trabalhar com esses indicadores chaves de gestão, os KPIs, dentro de um ciclo PDCA, ou seja, de planejamento, ação, verificação e ação, para que a gente possa integrar isso dentro de um ciclo de avaliação de políticas públicas. Então, é bem interessante. Tá? Outro projeto, que são projetos que a gente tem trabalhado dentro da nossa equipe, é a Árvore de Conhecimento. Esse projeto, bem bonitinho, foi desenvolvido numa parceria com a própria GPQ, e ele pega todas as teses e dissertações dos docentes da nossa universidade, dos pesquisadores, e gera nuvens de palavras usando ferramentas da textometria, ou seja, existe uma inteligência nessas exibições e dentro do próprio texto são agrupadas, a partir das palavras-chave, algoritmos estatísticos de análise de texto que vão colocando isso e relacionando entre eles. São ferramentas muito interessantes que a gente pode ver aqui, por exemplo, dentro da Escola Paulista de Medicina, a relação do paciente com o tratamento, todas essas palavras e essas cores são feitas automaticamente, né? O próprio sistema aprende e vai gerando essas nuvens e esses efeitos. Isso já nos gera uma possibilidade muito bacana, que é entender o que nós produzimos e como isso se relaciona e como os grupos de pesquisa se relacionam entre si. Uma outra ferramenta que a gente tem trabalhado, que também é bem bacana, é o Coleta Prod, Unifesp. Ele também tem muita semelhança, tem muita coisa que são intersecções. O Coleta Prod é um sistema desenvolvido usando Elasticsearch, né? E ele também faz um rastreamento da produção acadêmica a partir do currículo Lattes, mas não só, utiliza outras barras como Scopus, como da Elsevier, como Web of Science, e ele tem uma função muito específica, ele tem uma função de resolver um problema que é como alimentar os nossos repositórios institucionais, né? Então, a partir deste rastreamento, ele busca e exibe a produção acadêmica de um determinado pesquisador. Se existe DOI, ele já busca essas informações e ele possibilita já marcar e incluir isso dentro do diretório do DSpace, que é o nosso repositório institucional, de uma forma quase automatizada, né? Tem uma curadoria humana, mas boa parte do processo de tratamento dos metadados já é feito pela ferramenta. E além de tudo isso, como se não fosse suficiente, ele ainda tem uma série de visualizações mostrando a quantidade de currículos e de artigos que estão sendo trabalhados dentro da ferramenta, né? Só para ter uma ideia, a gente está com mais de 30 mil currículos hoje dentro do Coleta Prod. Nós colocamos não só a produção dos orientadores, mas de toda a comunidade, incluindo os técnicos administrativos e os alunos, né? Então, a gente tem uma riqueza muito grande de informação aqui. Um sistema que a gente tem, que a gente continua mantendo, que é um sistema que veio, vamos dizer assim, que é legado, ele vem antes desse movimento da informação, mas que é muito bom, é o GESCOM, que é uma gestão de conhecimento dos conselhos da universidade, que faz gestão de atas, de participação, de eleições, uma série de questões relacionadas aos conselhos da universidade. E quem vive numa universidade sabe que tudo são conselhos, né? Não tem uma coisa que não passe por um conselho ou por outro. E é difícil de gerenciar isso.
E a gente tem esse tema que vem de um dos desenvolvedores nossos, da nossa equipe, que a gente continua tocando, que inclusive foi finalista do Prêmio de Gestão da Inovação da ENAP, da Escola de Administração Pública do Governo Federal, ano passado, né, em 2019. E agora a gente está vendo de como integrar essas informações de uma forma também aberta e em painéis dinâmicos para a comunidade utilizar. O Somos já foi tocado pela Isabel, né, é um projeto que não é desenvolvido pela gente, a gente contratou, né, a partir de um apoio da própria GPQ, e ele também possibilita uma amostra do conhecimento que a universidade desenvolve a partir de gráficos e nuvens de palavras. E a gente vai ficar com esse sistema mais 1 ou 2 anos, mas a gente já está desenvolvendo, e o Coleta Prod e o portal de indicadores pretendem ser um substituto a esses Somos com mais características e mais dinamicidade que nós temos hoje. Alguns sistemas menores que a gente tem desenvolvido nesse período também é o Alertas do BD, é um alerta de notícia, uma coisa muito simples, mas muito bacana, que é o que a gente fez. A partir de uma necessidade de alimentar o ranking, de Impact Ranking, que precisa de evidências concretas do que a universidade desenvolve dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente iniciou esse ano uma catalogação de notícias. Então, a partir do Alertas que existe no Google, a gente criou um sistema que pega toda vez que uma notícia surge no Google, ela vai para uma planilha eletrônica. E nessa planilha tem um resumo, o título, um resumo dessa notícia e o link da notícia. E aqui a gente ainda pretende trabalhar e fazer uma análise de tudo isso, mas de qualquer forma, depois, quando eu for preencher o The Impact Ranking, eu posso buscar saneamento por palavras-chave e tentar ver todas as notícias que saíram da Unifesp sobre saneamento. E é bem bacana porque a gente vai vendo, por exemplo, hoje, a maior parte dos alertas tem a ver, obviamente, com a vacina do Covid, mas também tem a ver com as pesquisas sobre HIV que nós estamos desenvolvendo na universidade, as novas metodologias de combate à doença. E isso vai mostrando como cada vez mais sobe-se temas e diminui-se temas dentro dos buscadores. Isso está alimentando uma base de dados nossa, que são uma ferramenta muito simples, mas que eu espero que seja muito útil. Finalmente, a gente também está trabalhando junto com a diretoria de sistemas da STI, né, e com a divisão web, né, então o Felipe Silveira e a Regiane Iga. A gente tinha um problema antes, que era o quê? As páginas dos programas de pós-graduação, elas têm lá o currículo, né, e a produção de cada um dos seus pesquisadores. Isso era atualizado a cada 6 meses, a cada 4 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de uma forma quase manual. Né? A gente rodava um script que fazia um scrap, uma raspagem dos dados do Lattes, e aí fazia uma série de tratamentos e dava carga nessas páginas. O que nós fizemos nesse 1 ano? Nós estabelecemos um convênio com o CNPq e de forma oficial a gente tem acesso à produção desses docentes, desses pesquisadores, e agora nós desenvolvemos uma ferramenta que vai no CNPq, puxa os currículos em formato XML, e estamos terminando o desenvolvimento, a diretoria de sistemas está acabando o desenvolvimento de uma forma de pegar esses XMLs e já colocar nas páginas. E a grande inovação aqui vai ser o quê? Não vai ter mais intervenção humana. Isso vai ser automático. Semanalmente ou quinzenalmente, em qualquer prazo que a gente definir, as páginas vão estar atualizadas com as últimas atualizações dos currículos Lattes. Então, tudo passa pelos currículos, né? É a grande fonte de informação da produção acadêmica hoje no Brasil. E quando o pesquisador atualiza, ele já vai atualizar a página do programa de pós-graduação, vai atualizar os dados do Coleta Prod, vai atualizar os dados do portal de indicadores, como atualiza o Somos. Um último projeto, rapidamente, é o Dados Abertos, que a gente atua, né? É uma iniciativa da universidade, que tem a ver com a transparência ativa das suas informações, e a gente está trabalhando agora uma edição do Plano de Dados Abertos da instituição próximo biênio, né? Depois está em consulta pública, vai sair agora, acabando o congresso, no portal da universidade, as notícias, né? E convido todos a entrarem nos links e contribuírem, não só com o texto do plano de dados abertos, mas também com a priorização de dados que nós pretendemos abrir. E aqui a diferença do dado aberto para o portal de indicadores é uma questão de conceito. O portal de indicadores mostra as informações para os humanos, né? Ou seja, aqui quem é TI tem muito essa questão, humanos e máquina. Então, o portal de indicadores pretende mostrar para o humano, ou seja, você vê aquela informação de uma forma bonita, manipulável,
que você consiga, a partir da visualização, entender ela. No dados abertos, a ideia é diferente. É que você faça uma transparência e uma exibição de informação para máquinas. Ou seja, você não vai disponibilizar gráficos bonitinhos, mas você vai disponibilizar grandes tabelas, gigantes, CSVs, dados XML, que sistemas computacionais ou software de estatística possam puxar esses dados e entender eles aí de uma forma mais científica, muitas vezes, assim, com suas próprias ferramentas, né? Então, você disponibiliza grandes planilhas e essas planilhas têm que ser compreendidas e importadas em sistemas de computador, de estatística ou de análise de dados. Indo para a conclusão, tá? A gente tem algumas parcerias da Divisão de Gestão de Informação e da STI, com eDados, que a Isabel falou, então é nosso principal parceiro hoje nesse projeto de orientar a gestão da universidade aos dados, mas também temos atuado muito com a CRBU, que é as bibliotecas. Estamos desenvolvendo agora com os observatórios institucionais, participando de aulas da capacitação dos alunos e discutindo boas práticas de dados, privacidade dos dados, como tratar dados no projeto dos observatórios institucionais, que é um projeto da Proplan e da PROEC, e atuando agora, estamos iniciando uma parceria com a JITSE em desenvolver coisas relacionadas à inovação e tecnologia social. Nenhum projeto é feito, por mais que a gente trabalhe com máquinas, é feito sem pessoas, e aí as pessoas que hoje fizeram tudo isso que eu falei aqui, nada teria sido feito sem a Lidiane, que é a superintendente de tecnologia da informação, hoje professora no Instituto Federal licenciada, mas que já foi analista de TI aqui na Unifesp durante muito tempo, trabalhando como procuradora institucional, iniciou essa parte de organização dos nossos dados. Eu, né, que atualmente estou como chefe da divisão de gestão da informação, da STI. A gente tem o Vanderlin, que é um analista de TI há muito tempo, desde 95 na Unifesp, que desenvolveu o GESCOM e que tem atuado principalmente na parte de base de dados, é um grande analista de banco de dados que a gente tem e que tem dado um suporte essencial na discussão de todas essas questões que a gente tem implementado. O Maurício, você pode ver que todos têm cara de galã, né? O Maurício, o Vanderlin, toda a pose para as fotos, é fantástico. Que é técnico aqui também na Unifesp, e que o Árvore de Conhecimento, por exemplo, é um projeto que foi tocado principalmente por ele. Né? Foi quase um projeto individual, hoje ele cursa mestrado aqui em Informática de Saúde, tem se capacitado, toda a nossa equipe se capacita e a gente espera contribuir. Então, são 2 servidores concursados e nós temos 3 bolsistas. A Virgínia, né, que é uma cientista social pela PUC e que atua bastante, dando suporte em todas essas questões. Né, é bolsista FAPESP TT3. O Solon, que acabou de concluir, está concluindo o mestrado em Informática e Gestão do Conhecimento, né, que também é bolsista TT3. E o Thiago Murakami, que é bibliotecário, né, pela ECA, e que tem ajudado muito, principalmente o projeto Coleta Prod, é um projeto que ele tem tocado, o projeto das páginas dos PPGs também não seria possível sem o apoio dele. Então, hoje a gente tem 3 bolsistas, 2 servidores além de mim e o apoio da gestão. Né? Com isso tudo, a gente tem conseguido fazer muita coisa, e obviamente com mais gente, com mais recursos, dá para fazer muito mais, mas a gente está querendo fazer, e querer fazer não é fácil, porque você tem que aprender tecnologias, capacitar pessoas, convencer as pessoas ao redor, os outros setores, da importância de definir os dados como importante, mas eu acho que a gente tem avançado bastante. Espero que no próximo congresso a gente tenha muita coisa mais para mostrar. Então, a Superintendência de Tecnologia da Informação, junto com o eDados, junto com seus parceiros, desenvolveu, nesse ano, esse conjunto de ferramentas de suporte e orientado a dados. Deixo aqui encerrando essa frase do Jorge Luiz Borges, que eu gosto, que é: o tempo é lembrança e o tempo é esquecimento. E a gente precisa tratar dados também dessa forma, como lembrança e como esquecimento, ou seja, não só guardar e analisar, mas também definir privacidades, definir seguranças, definir como a gente esquece também dados que podem trazer problemas. Obrigado. Alexandro, muito obrigada. Gostaria de agradecer a toda a equipe do STI, a parceria com o Escritório de Dados, a gente tem construído bastante coisa.
mas a gente precisa avançar bastante ainda, né? Trabalho não falta. Eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Magali Aparecida Silvestre. A professora Magali, ela é pedagoga, doutora e mestre em educação pela PUC de São Paulo. É professora associada da Universidade Federal de São Paulo, credenciada nos programas de pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência e no programa de pós-graduação em Educação, e é diretora da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, do campus Guarulhos. A professora Magali, ela vai apresentar para a gente um projeto do portal do egresso. Esse projeto surgiu lá no campus Guarulhos, e elas trouxeram a ideia para o escritório, e a gente tem trabalhado, e eu acho que é um projeto bastante promissor. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Juliana. Então, bom dia a todas e todos. Queria agradecer o convite para participar dessa mesa, né? Agradecer à professora Juliana e agradecer também aos organizadores do congresso, porque de toda a retaguarda, né? Para a gente poder estar aqui falando para um público bastante grande, apresentando, enfim, né? O que eu vou apresentar aqui, como a professora Juliana falou, é uma iniciativa da direção acadêmica do campus Guarulhos. Atualmente eu sou diretora de lá, né, por uma gestão eleita, que acabou se estendendo, então, né, para a gestão da universidade. Dada a importância, por um lado, né, desses estudos, acho que o Alexandro, as pessoas que me antecederam, né, foram falando coisas, né, que vai mobilizando a gente, né, que pensa a universidade a cuidar dessa questão dos dados, né, como é que a gente coleta, como é que a gente lida com esses dados, então a importância, né, e por outro lado, a questão da ausência de determinados estudos, né, então estudos que nós estamos desenvolvendo, por exemplo, que eu vou apresentar agora, sobre egressos, eles são muito raros, né, são poucos, existem poucos estudos na literatura. A literatura é muito dispersa, os estudos são muito pontuais, de um curso, né? Poucos são os estudos sobre avaliação dos egressos institucionais, né? Os próprios relatórios do INEP, quando avaliam os relatórios de avaliação institucional, eles apontam que poucas instituições cuidam dessa questão, né? E após a graduação, vem paulatinamente introduzindo no seu sistema de avaliação, né, complexo que é, a questão dos estudos dos egressos também. Então, dada essa preocupação, né, e essa necessidade de entender para onde vão, né, os egressos da EFELESH, da Escola de Filosofia, Ciências Humanas, né, e letras, né, letras e ciências humanas do campus Guarulhos, é que então nós tivemos essa iniciativa, né, a direção acadêmica teve essa iniciativa de iniciar esse estudo. E dado, né, concomitante a isso, essa preocupação institucional em organizar dados, né, de uma forma tão primorosa, houve então essa junção bastante feliz, né, e eu também acho, como a professora Juliana já nos disse, né, que é bastante promissora, né? Acho que vai para além da minha gestão, inclusive, como diretora do campus. Eu vou fazer uma apresentação rápida, espero dar conta aqui do meu tempo, mas, enfim, né? Esse é o campus Guarulhos, velho e novo, né? O projeto de pesquisa chama-se Observatório Permanente de Avaliação dos Egressos, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade Federal, campus Guarulhos, projeto cadastrado, cumprindo todas as normas necessárias, né? A nossa equipe, acho que o Alexandro fala uma coisa muito importante, né, da dificuldade de você fazer as pessoas entenderem a importância, de você ter pessoas que queiram se engajar nessas discussões, né? Então não é diferente, não foi diferente no campus Guarulhos, né? A gente lida com uma equipe de pesquisadores, né, para além dos processos de pesquisas que eles já desenvolvem, sem bolsas, né? Então não é uma coisa muito fácil. Então há uma perseverança aí de uma equipe bastante grande, né, composta por mim como coordenadora, a professora Regina,
que é professora visitante, professora Maria Angélica Minhoto, professor Daniel Vasques, professora Joana, e 3 discentes, né, uma orientanda da professora Maria Angélica no doutorado e 2 graduandas dos nossos cursos de História e Pedagogia lá do campus, né? E esse projeto, que nasce lá no campus Guarulhos, é incrementado principalmente com o apoio do Escritório de Dados Estratégicos, né, que foi apresentado agora por vocês, coordenado pela professora Juliana Céspede, e a Superintendência de Tecnologia da Informação, né? Então, essa parceria entre a Pró-Reitoria de Planejamento e a Superintendência, ela foi fundamental, porque, de certa forma, os dados, os e-mails, os contatos dos egressos, eles estão agregados nesses setores, digamos assim, né? Então, sem esse apoio, seria muito mais difícil ter o contato dos egressos. Por que a gente está desenvolvendo esse estudo, né? E aí eu vou chegar lá no portal, né? Primeiro, embora sejam objetivos da pesquisa, né, subentende-se que esses são os objetivos. Por que é importante uma instituição desenvolver estudos sobre os egressos, né? Primeiro, para conhecer o perfil profissional, se esse menino foi mesmo para a área que ele optou, se ele desistiu, se ele foi para outra área, né? Quais são os aspectos da sua inserção profissional, as dificuldades, as facilidades, enfim, né? As outras possibilidades que a própria área abriu para esse formado, né? Mecanismos de acompanhamento, então, não é só não é só ter um contato inicial, mas criar um vínculo, né, com esse egresso, manter atualizado um banco de dados para que a gente possa se estabelecer essa comunicação permanente, né, contribuir para a institucionalização de programas e ações de acompanhamento e relacionamento dos egressos com vista à formação de uma rede acadêmica multidisciplinar. Então, trazer esse egresso para a universidade é importante, porque a partir do momento que ele foi formado pela universidade, né, ele também pode contribuir com as suas aprendizagens, né, a partir do seu processo de profissionalização fora da instituição, e trazer esses conhecimentos, apresentar, contribuir, né, auxiliar, né, com esses conhecimentos adquiridos também com o conhecimento que é produzido na universidade. A ideia era criar um observatório permanente de avaliação de egressos, que tem muita relação com a ideia do escritório de dados, né? Você ter uma fonte, um lugar em que você produz dados públicos, que podem ser consultados por vários pesquisadores para a gente poder entender aquele locus, no caso seria o Campus Guarulhos, né? E também a perspectiva de ter um trabalho vinculado com a comissão própria de avaliação institucional, né? Que é uma comissão prevista pela Lei de Avaliação Institucional, que é o SINAIS, né? E que prevê também estudo de egressos. Então, também seria uma forma de subsidiar essa comissão, né? E, finalmente, eu como pedagoga, né, acho que é o mais importante, né, nesse aspecto, é você poder associar, né, o desempenho, os desdobramentos dessa profissionalização desse sujeito que sai da universidade com as discussões sobre os projetos de cada curso, né? Então, como é que a gente pode aperfeiçoar os nossos cursos a partir daquilo que os nossos egressos vão contando, né, vão dizendo, enfim, a respeito da sua formação e do impacto dessa formação na sua inserção profissional, né? Eu sei que isso é uma trajetória bastante longa, né? Nós estamos um pouco longe ainda de atingir esse tipo de discussão na universidade, mas eu penso que há aí um embrião bastante grande que nós poderemos desenvolver daqui para frente. Tendo em vista essa questão, então, a necessidade de uma pesquisa num local, né, específico, num campus específico, a abrangência disso, né, a necessidade de dialogar com os dados mais sistematizados da instituição, e a importância de você não só fazer um estudo localizado, né, então, pontual sobre os egressos, mas sim criar um vínculo com esses egressos, né, quer dizer, chamá-los de volta para a instituição, é que com a ajuda, principalmente, né, da Superintendência de Tecnologia de Comunicação e Informação, nós tivemos a ideia, então, de criar um portal. Então, o portal ele tem esse endereço, né, egressos.unifesp.br,
ele está em processo de construção, então ele está incompleto, né? Aqui a gente tem uma aba com várias informações importantes, inclusive essas que eu passei para vocês aqui no Sobre, por exemplo, né? Mas ele tem principalmente 2 objetivos agora no momento, né? Primeiro, possibilitar que o egresso tenha um lugar, né, em que ele se identifique, né, em que ele possa perceber que é um espaço dele, né? Inclusive foi criado até uma logomarca, nós já temos logomarcas de todos os campi, né? O que varia aqui, essa é a logomarca institucional, mas o que varia aqui são as cores, né, para cada campus, e ele ter também um local em que ele possa responder a um questionário que tem alimentado, que vai alimentar a nossa pesquisa, né? Então, tem um espaço para ele se cadastrar. As perguntas aqui são básicas, mas é um espaço em que nós vamos poder ter contato com esses egressos, né, a partir desse cadastro. Então, é o primeiro processo de criação de um vínculo com esse egresso, né, um espaço para agenda de eventos em que ele poderá estar mais articulado com a instituição, né? A partir do momento que você oferece um menu de eventos, ele pode se identificar e participar desses eventos, e principalmente aqui, nesse momento, né, a coleta de dados a partir de um questionário. Aliás, né, se houver algum egresso nos escutando, né, eu peço que entre naquele endereço, como eu falei, e que responda ao nosso questionário, né? Há uma possibilidade, né? Existe um espaço para que cada campus deposite, né, as suas especificidades, né, e chame a atenção do egresso pela área de conhecimento e pelo seu próprio campus. Então, essa é a ideia, né, do portal ter um espaço exclusivo do campus, e aqui está a nossa pesquisa, né? E a ideia de fundo, como eu já falei lá atrás, é criar mesmo, a criação dessa rede colaborativa de egressos. Por que a gente acha importante essa rede colaborativa? Como eu já falei, a ideia não é só ter um estudo localizado sobre onde estão os nossos egressos e o que eles estão fazendo. Não, pelo contrário, né? O próprio questionário que nós estamos desenvolvendo, ele não é um questionário que só vai coletar egressos, mas a forma como nós organizamos as questões, a gente vai ter possibilidade de entender, por exemplo, qual foi o salto de qualidade, né, desse sujeito em relação, por exemplo, escolaridade dos pais, a sua própria escolaridade, renda inicial, renda atual. Então, há alguns cruzamentos em que nós vamos poder ver, inclusive, qual foi o salto de qualidade na vida desse sujeito, né? A questão da avaliação dos próprios cursos, enfim. Mas isso seria, só parar nisso, seria uma proposta pontual de entender onde estão os nossos egressos e como é que eles foram formados, digamos, né? A nossa ousadia, né, podemos dizer assim, ela vai mais além, porque o que a gente quer mesmo é criar essa rede colaborativa, por entender que, né, do ponto de vista dos ex-alunos em relação à Unifesp, primeiro a criação desse vínculo e do pertencimento. A gente tem histórias de egressos, né? Eu mesma tenho, por experiência própria, os meus orientandos, enfim, né? Pessoas que começaram lá na graduação e hoje estão na pós-graduação, estão em universidades, enfim, estão na escola, mas tem uma trajetória muito grande dentro da instituição, né? E nós temos trajetórias que são interrompidas, né? Então, o que a gente quer é reativar esse vínculo no sentido desse pertencimento, né, de voltar a pertencer à comunidade Unifesp, né, com tudo isso que já foi falado sobre a importância, né, durante todo esse congresso, né, a importância dessa universidade para o estado de São Paulo, né, para o país e até para muitas discussões internacionais, né, então a necessidade de retomar esse vínculo, né, e gerar novamente esse pertencimento, a ideia de oferecer, né, dele receber
processos de formação continuada, seja por meio de palestras pontuais, enfim, seja por meio de cursos de pós-graduação, né? Uma rede de relacionamento entre egressos, né? Então, do ponto de vista profissional, seria o networking, né? Então, a importância dele estabelecer esse vínculo com outros profissionais, né? Se atualizar, né? Entrar em contato, conseguir até novos empregos, novas possibilidades, né? E a ideia de estabelecer parcerias com o seu know-how adquirido, né, no interior da Unifesp, né, o egresso, o seu conhecimento com a Unifesp. Então, esse seria, digamos, o ganho, né, o salto de qualidade em relação ao egresso e à universidade. O contrário, né, qual seria o ganho da universidade, né, trazendo esses ex-alunos, o que seria importante, né, o que seria de valor para a universidade? Primeiro, né, a valorização da universidade pública, então conhecer quem é esse egresso, para onde ele foi, né, a importância dos cursos, a avaliação dos cursos, a contribuição desses sujeitos novamente para a instituição, né, então, o que a universidade pública tem, que tipo de formação a universidade pública tem oferecido, né, ao mundo do trabalho, acho que isso é muito importante. A ideia de que haja palestras, oficinas, encontros, né, com esses egressos, os egressos também com a possibilidade, né, a depender da área em que ele está atuando, contribuir com novos projetos de inovação, eles podem estar engajados em projetos de inovação que sejam inspiradores para a universidade, né, ou mesmo propostas de doações para determinados projetos, né, e a ideia de você também ter relatos, né, de histórias de carreiras, ter imagens, ter publicações que tem muito a ver com o que o Alexandro falou, né, da memória, né, então essa também é uma forma de nós não só lidarmos com dados específicos, né, com números, com quantidades, mas de certa forma tratar o dado, né, de tal maneira que nós tenhamos esses dados a serviço, né, de uma reflexão, de uma meta-análise daquele próprio trabalho que nós desenvolvemos. E ter aqui a história das carreiras, as publicações, imagens que dizem onde estão os nossos egressos, também é uma forma de olhar para nós mesmos dentro da instituição, né? Então, essa é a proposta. Nós temos aqui a página de Guarulhos, né? Mas eu convido vocês, então, a conhecer o portal da Unifesp em relação a esse estudo dos egressos. Acho que é isso, Juliana. Muito obrigada. Eu que agradeço, Magali. Eu acho que a Unifesp, ela há muito tempo precisa de informação do egresso, saber onde é que estão os nossos estudantes e trazê-los de volta para a universidade, né? Eu acho que isso que é o principal. Muito obrigada. Eu queria agora convidar o Michael Stefano dos Santos. O Michael, ele é bacharel em Ciência e Tecnologia pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp. Ele foi aluno de destaque do Centro Paula Souza em 2014, foi presidente da empresa Júnior da Unifesp em São José e atualmente ele é estudante lá no campus no curso de Engenharia de Materiais. O Michael, ele foi bolsista de iniciação à gestão na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e hoje ele é bolsista do Observatório do Campus São José. E eu gostaria de convidar o Michael para contar para a gente um pouco a experiência dele em trabalhar com esses dados institucionais. Obrigada, Michael, pela sua fala. Obrigado, Juliana, pelo convite, primeiramente. Bom dia a todos e a todas e a todos. Então, estou aqui hoje para falar com vocês apresentar um pouquinho sobre as minhas experiências, contar para vocês. Eu comecei meu trabalho com dados em 2017, quando eu fiz um trabalho na disciplina de probabilidade estatística, que foi ministrado pela professora Juliana, na qual eu apresentei um workshop, na qual eu estudei os dados da relação de desempenho dos ingressantes de 2016 na disciplina de cálculo em uma variável. Então, esse estudo a gente eu pude trabalhar com os dados dos ingressos de 2016 e a gente pôde perceber que realmente há um déficit
de aprendizado na rede pública, porque a gente fez essa comparação, tanto os aprovados em cálculo da rede privada e os aprovados em cálculo da rede pública. E a gente realmente viu que existe essa relação. A maior porcentagem das pessoas que foram aprovadas na disciplina sem dificuldade foram oriundos de escola particular, e os mais reprovados foram oriundos de escola pública. Então, a gente viu que tem uma grande defasagem e da importância da gente poder trabalhar com esses dados, como todo mundo aqui veio falando, dessa importância da gente conhecer o aluno e de tudo o que ele está passando. Daí também, como bolsista da PRAE, eu pude participar dos dados da pesquisa de satisfação dos RUs. Então, pude trabalhar com todos os dados, ajudar a criação dos relatórios. E, no caso, eu fiz uma apresentação também lá no campus São José, falando sobre a pesquisa do próprio campus de São José. Então, que a gente pôde avaliar o RU desses campos, onde esses dados são disponibilizados a todo mundo no site da Unifesp, e são dados abertos, afinal, depois que a gente cria o relatório. E agora, como a professora Juliana mencionou também, eu estou no Observatório Institucional. Então, a gente está desenvolvendo o Observatório da Unifesp lá do campus São José, e é um trabalho que a gente está começando aos pouquinhos. Então, o meu trabalho atualmente, eu estou buscando as atas da criação do campus. Então, é um trabalho bem minucioso. Então, estou lendo atas e verificando lá de 2006, quando iniciou a prospecção do campus de São José dos Campos. Então, é um trabalho de formiguinha, mas vai ser muito importante, a gente vê daqui 2, 3, até o final de 2022, a gente quer ter um portal onde a gente vai colocar todos esses dados e para ter de fácil acesso. Então, por exemplo, eu quero onde está um ingresso, é um dos objetivos, por exemplo, a gente saber aonde está um estudante do campus de São José dos Campos após a formação dele, onde ele está trabalhando e afins. Então, esse trabalho com esses dados, eles, principalmente para a visão como graduando que eu tenho, é que aumenta a nossa visão analítica e estatística ampliada. Então, por exemplo, muitos alunos que não trabalham com isso não têm o conhecimento tanto de, eu vou ler o relatório. Muitas pessoas deixam de lado isso. Isso é muito importante para nós estudantes, principalmente, por exemplo, do RU. O que está acontecendo no RU? Quais são as reclamações? Quais são a porcentagem? Qual que é o campus que tem maior acesso ao RU? E esses dados. Então, é importante para nós, alunos, e para toda a comunidade, saber o que está acontecendo na instituição. E eu acho que com esses dados, eu, como uma visão como graduando, eu pude, com todas as experiências, ver que é importante nós termos acesso a esses dados, que são todos abertos a toda a comunidade. Porque a gente fica acomodado como aluno, e a gente, muitas vezes, reclama, mas não busca saber o que está acontecendo no nosso campus e na nossa universidade. Então, os dados é muito importante para isso. E eu pude ter o conhecimento durante 3 anos nessa área desses dados, e eu pude ampliar, como eu disse anteriormente, a minha visão desses dados. Então, também que gerou em mim a maior interesse de buscar os dados acadêmicos para saber o que está acontecendo, para saber aonde eu estou, né? Porque muitas vezes a gente está no campus, como eu disse, a gente reclama, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Então, com esses dados, a gente pode ter certeza e noção da nossa realidade. Então, a minha fala é essa. Eu queria agradecer à professora Juliana pelo convite também, a toda a comunidade da Unifesp, a professora Luciane Capello, que está me coordenando no Observatório Institucional, e fico aberto às perguntas também. Muito obrigado. Obrigada, Michael. Sua experiência sua ajuda sempre foi muito valiosa para a gente. Eu separei algumas perguntas que vieram pelo chat, eu vi que algumas já foram respondidas ali no próprio chat. Então, eu vou fazer aqui, não está endereçada para ninguém especificamente, né? Mas quem quiser se sentir confortável pode responder. Então, a gente tem a pergunta da Rosana Moreira,
E a Rosana fala que ela vai usar o REDCap no projeto de doutorado dela, e ela está perguntando se a Unifesp poderia abrir um trial para que ela usasse esse programa, mesmo não estando matriculada ainda. Nós temos a pergunta da Marta Garcia, que ela pergunta se a gente pode disponibilizar o link de trabalho da Unifesp, do acompanhamento do perfil dos alunos. O Alan Martins, que pergunta, esses dados macros terão acesso livre para a comunidade ou acesso para fim de pesquisa acadêmica, uma vez que no campus EPEM existem várias pesquisas que precisam fazer uma amostra para obter esses dados. O Júlio Oliveira, ele pergunta como os departamentos da Unifesp podem trabalhar com esses dados e dar o feedback. E a última pergunta, que é do Carlos Monteiro, quais as estratégias que a Unifesp tem sistematizado para direcionar todas essas informações para a comunidade externa, com um entendimento fácil e específico? Eu posso começar falando. Eu não estou ouvindo o seu som. Professora, não está sendo possível entender o som, infelizmente. O meu, tá ouvindo? Sim, por favor. Sim, Alexandro, pode falar. Posso? Então, deixa eu que eu tento responder enquanto a Isabel tenta arrumar lá. Tá? Algumas perguntas. Então, vamos lá. Os projetos que a gente apresentou, nem todos estão, como a gente diz na TI, em produção. Né? Em produção não é que estão sendo produzidos, é que já estão funcionando. Né? As coisas da linguagem. Né? Então, as que estão em desenvolvimento ainda. Então, o portal de indicadores é algo que está em desenvolvimento, nós estamos avançando com ele, mas ele ainda não está um sistema público. Tá? A gente espera que até o final desse ano ele já tenha o módulo graduação completo e aí a gente já disponibiliza esse módulo. Né? Então, ele ainda é só acessado internamente, ainda está por algumas pessoas, a gente quer tornar ele público o mais rápido possível, mas ainda não está. Outras questões que foram perguntadas, por exemplo, sobre os links para os dados, tanto da pesquisa socioeconômica, como uma série de outros dados que podem ser utilizados externo ou externamente, a gente está realizando a consulta pública agora do plano de dados abertos e a gente espera que isso tudo seja parte dos dados abertos. E sendo os dados abertos, é só baixar e utilizar. Tá? Pela licença do sistema, ele já é Creative Commons by, então cada um pode utilizar citando a fonte, obviamente. Para dados específicos, um caminho que foi colocado pela Isabel no início é a solicitação, se for interno à universidade, via o escritório de dados, e se for externo, via o ESIC, né, da ouvidoria, que é tramitado pelas áreas, e aí, se for possível, é disponibilizado essas informações, tanto para pesquisa acadêmica. Né. Sobre tecnologias, que eu vi que teve algumas perguntas sobre tecnologias. Né. De forma estruturante, a gente está utilizando tudo ferramentas livres. Ferramentas livres não é ferramentas gratuitas, são ferramentas que permitem o acesso ao código-fonte, a redistribuição e o uso para qualquer fim. E dentro dessas tecnologias, que a gente ainda tem algumas dificuldades tecnológicas para aprender, a ideia é que boa parte disso tem APIs REST, eu vi que teve perguntas, né? Então, conforme a gente está construindo o Data Warehouse e está fazendo o processo de ETL, que é extração, tratamento de carga, esses dados vão alimentar vários sistemas a partir desse Data Warehouse. Vai alimentar tanto os datasets dos dados abertos, de consulta pública, como vai alimentar o portal de indicadores e vai alimentar uma série de outras
iniciativas que a gente tem desenvolvido, tá? Então, a ideia é que o máximo possível desses dados se tornem públicos, sempre respeitando duas questões. Dados estratégicos que ainda não podem ser tornados públicos, por questões de prazo, de tomar decisão, e dados que podem ter dados pessoais, né? E dados pessoais sensíveis que, por legislação, devem ser restritos. Né? Então, a gente pretende disponibilizar o máximo possível, né, e receber o máximo de contribuições das pessoas. Por quê? Eu participo, basicamente, eu estou à frente do Comitê de Dados Abertos. E uma compreensão que a gente tem é que não adianta falar em consulta pública, em democracia, em assembleia, se a comunidade não tem acesso aos dados. Né? A maior deslegitimação que ocorre quando alguém entra num debate é: você não sabe o que você está falando. Você não conhece isso aí. E uma forma de democratizar isso é você tornar isso público. Né? Que qualquer aluno, qualquer interlocutor possa levantar a mão, quando tiver de volta as mãos levantadas, né? E dizer assim: não, mas eu vi lá na base de dados, dos dados que estão na universidade, vocês estão fazendo isso errado. Certo? Esse empoderamento da sociedade tem a ver diretamente com o movimento de dados abertos. E a gente pretende dar completo suporte a isso. Né? Então, participação social só existe com conhecimento, e esse conhecimento é dados. Os dados não podem ficar fechados. Então, a gente está tentando fazer isso de forma mais aberta possível. Tem duas perguntas aqui sobre o portal do egresso, eu vou passar para a Magali. Professora Magali, já tem alguns resultados dessa pesquisa? É possível saber se os egressos da pedagogia estão na rede pública ou privada? E o Jefferson Gomes perguntando se é possível que a experiência do portal do egresso de Guarulhos seja replicada em outros campos. Então, obrigado pelas perguntas. Nós estamos ainda no período de coleta de informações, então o questionário está aberto, né? Recentemente nós fizemos uma ação junto aos diretores, né, para ampliar um pouco o número de participantes. Nós tentamos, né, contato com egressos desde 1970, época que não existia e-mail, né, até os dias de hoje. Então, nós teríamos, né, um público bastante vasto. Nós já alcançamos mais de 1.000 respostas, então é um banco significativo, porém nós ainda não começamos o tratamento, né? Nós não encerramos ainda o questionário. Nós vamos fazer outras ações para ampliar esse número de respostas. Então, nós não temos, né, dados ainda sistematizados, a gente já olhou uma coisa ou outra, enfim, mas não temos dados sistematizados, isso nós teremos nos próximos meses, né? O que eu posso dizer, já que a pergunta foi direcionada, né, da pedagogia, que já houve um estudo desenvolvido por mim sobre egressos no período de 2010 a 2014, e nós conseguimos coletar dados dos respondentes, né, de que 84% dos estudantes que passaram, né, pelo curso de pedagogia no campus Guarulhos estavam inseridos em redes públicas, né? Então, até na época foi um dado bastante importante, porque são alunos de instituições públicas, né, de escolas públicas, que estudam no ensino público, que voltam, né, a esse investimento na sua formação, né, pública, e ele volta para a rede pública. Então, provavelmente, nós vamos ter um número bastante significativo de estudantes que estão na rede pública, mas nesse estudo específico a gente não tem ainda esse dado. Eu não sei, Juliana, eu respondi as duas coisas. O egressos, né, em relação aos campi. Então, a ideia daquele espaço que nós criamos, né, que foi criado, que foi concebido conjuntamente por toda a equipe, né, que está participando desse projeto, é justamente nós termos, né, dados da instituição toda, mas ações específicas, né, de acordo com as características de cada campus, ou do conjunto dos campi, né, naquele portal, naqueles espaços específicos, né. Então, a gente tem uma marca comum, já distinguida com as cores da instituição, de cada campus, então acho que já dá uma marca local, e aí nós precisamos, então, que como o projeto está muito no início,
Veja, o Alexandre falou, né? 10 anos, a Juliana, 10 anos de investimento, né? Então, nós começamos aí, a ideia nasceu em 2018, ela foi ao ar em 2019, né? Nós estamos já em 2020, então, essas coisas, elas são planejadas, mas elas demoram bastante tempo. Mas a ideia, né? A nossa utopia, digamos assim, né, é que a gente consiga, daqui para frente, ter, sim, os espaços específicos de cada campus, né, e que esses dados sejam publicizados para cada campus, e que cada campus olhe para isso, né, olhe para os seus egressos, para que, enfim, consiga contribuir com essa rede colaborativa. Só para vocês terem um exemplo, no Campus Guarulhos, nós já estamos organizando um evento que vai ser virtual, né, infelizmente, em novembro, e é um evento totalmente organizado com as falas dos egressos. Então, a gente vai montar mesas, né, para poder trazer esses egressos, ouvir, né, esses egressos, enfim, problematizando determinadas questões, mas essa também é uma forma de trazer de volta esse egresso para o campus. Então, tem várias ações que cada campus poderá fazer, né, e poderá publicizar no portal, enfim, que vai depender do próprio campus. Mas a nossa ideia é ter essa pesquisa mais global, ações globais de egressos, mas ações pontuais também, né? Então, isso, quem vai dizer se será possível vai ser o tempo e o fôlego de cada um de nós. Como a Juliana disse, né, nós estamos bem... Isso é bem promissor e eu também estou, como pesquisadora, né, na área de educação, também tenho bastante interesse em conhecer tudo isso, né, essa trajetória do egresso e colaborar com a instituição. Então, eu penso que dos próximos congressos estaremos apresentando dados mais concretos e desdobramentos bastante interessantes. Não sei se eu respondo a pergunta, mas enfim. Obrigada, Magali. A gente está encerrando a sessão, a gente está nos últimos minutos. Eu gostaria de pedir as considerações finais de cada um de vocês brevemente, nós temos 5 minutos. Gostaria de agradecer a equipe do EDADOS, da Pró-Reitoria de Planejamento. Nós temos uma equipe que tem trabalhado arduamente ali com a gente no preenchimento dos rankings, na elaboração do relatório de gestão, no planejamento de desenvolvimento institucional, PPI, enfim, bastante trabalho. O Renan, o Lierte, a Ana Cláudia, a Márcia, o Guilherme, a Sidneia e o professor Danilo, do campus Osasco. Essa equipe tem trabalhado bastante, nos ajudado muito a conseguir todos esses resultados. E eu passo a palavra, então, para a Isabel, se a Isabel conseguir o áudio para fazer as considerações finais. Não, Isabel, está ruim. Isabel, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Vou passar, então, a palavra para o Michael. Então, eu agradeço a oportunidade de participar do primeiro congresso virtual da Unifesp devido a toda essa situação e que os estudantes tenham mais curiosidade em buscar esses dados para serem estudados e analisados, que é bem importante para nós como graduando. Obrigado. Alexandre? Bom, eu quero agradecer rapidamente, sim, as pessoas. Né? 3 tipos de pessoas acho que tornam possível isso. As pessoas que desenvolveram os softwares que a gente usa, né? Que desenvolveram de forma colaborativa e resolveram deixar isso público para todos utilizarem. Essas pessoas merecem agradecimento, né? Que elas fazem a ciência e a tecnologia avançar fora dos monopólios. Queria agradecer as pessoas dentro da instituição que permitem que a gente consiga avançar com esses projetos, essas mudanças. E agradecer principalmente a equipe do STI, da Divisão de Gestão de Dados, que é quem realmente arregaça as mangas e tem feito todo aquele trabalho que eu demonstrei lá e que a gente vai continuar arregaçando as mangas e fazendo. Obrigado a todos. Professora Magali. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer que eu sou muito favorável aos dados públicos. Eu acho que a universidade pública tem que escancarar os seus dados, né, para que as pessoas possam olhar para ela e também fazer meta-análises, né, isso é muito importante. Acho que isso o Alexandre acerta quando ele fala do empoderamento.
A ideia do Observatório de Guarulhos é um pouco isso, né? Como diretora do campus, a gente percebe que a gente acaba lidando com a gestão sem muitos dados, né? E isso é muito ruim, porque os dados nos ajudam a olhar, né, de uma forma, inclusive, mais humanizada, né, para o espaço que nós temos. Acho que isso também que eu gostaria de falar. Quando a gente fala muito em dados, né, a gente acaba achando que é uma análise bastante fria, por isso que hoje nós falamos, principalmente na área da educação, a gente fala muito em pesquisas quanti-quali, né? Não é mais nem quantitativa nem qualitativa, porque não há possibilidade de você desenvolver pesquisas quantitativas se você também não tem uma análise qualitativa desses dados. Eu acho que aí não é mais a máquina, mas são as pessoas, né, que estão envolvidas. E eu acho que essa proposta, né, do escritório, do observatório, do portal, é no sentido de cada vez mais melhorar a formação, né, dos sujeitos pelas quais nós somos responsáveis, né? Um sujeito mais crítico, mais empoderado, um sujeito que problematize as questões sociais e que possam dar novas respostas à sociedade. Então, essa é a perspectiva de trabalhar com dados, né? Não é simplesmente produzi-los e botar lá nos rankings, né? É muito mais profundo do que isso. Então, acho que essa mesa foi bastante valiosa e eu queria agradecer novamente a oportunidade. Muito obrigada. Fabrício, por favor. Não, acho que já bem no limite aí do tempo, eu acho que a gente conseguiu até, de alguma forma, ultrapassar o título inicial da mesa, né, que se referia às questões da gestão, e acho que teve uma questão importante em relação ao controle social. Então, eu acho que essas duas dimensões, né, o quanto que contribui para a gestão e para o controle social, a disponibilização, enfim, desses dados institucionais estratégicos, né, nos leva a um caminho, né, da transparência, da democracia, que é justamente um caminho hoje complexo, haja vista como que a gente tem aí na sociedade a utilização desses dados, as utilizações institucionais, governamentais desses dados realizadas de forma extremamente parcial e às vezes até complicadas. E acho que o nosso caminho institucional vai um pouco na contramão disso, né? Acho que para futuros debates a gente tem que aprofundar essas dimensões e a dimensão ética, né, relacionadas tanto na discussão da lei quanto na discussão ética mesmo sobre como é que é lidar com esses dados, né, as bases de dados, enfim. E deixar aqui meu agradecimento a todos os participantes das comissões de estudo do perfil do estudante de graduação, né, em especial a Karine, a Maria Liduína, a Marian, a Andréa Rabinovich, a Angélica Minotto, a Isabel Hartmann, o Fernando Kinker, a própria Juliana, que está aqui mediando, e todas as outras pessoas que contribuíram para esse trabalho. Obrigada. Para finalizar, eu queria deixar meu agradecimento também aqui para a Sara e para o Rafael, que nos auxiliaram aqui na tradução de Libras, e para o Lima e para o Carlos, que são os nossos auxiliares aqui no TI. Muito obrigada, e a gente encerra por aqui. Obrigada a todos e a todas.